Olá, turma. Boa tarde com vocês, tudo bem? Boa tarde. Turma, para continuarmos aquele bate-papo que nós começamos na aula passada, a respeito daqueles tipos de preconceitos, que surgiu de uma situação cotidiana, muito comum, que acontece em sala de aula, desde os meus alunos e alunas dos anos iniciais até vocês, adolescentes, porque de alguma forma essas formas de se expressar que acabam levando para determinados tipos de preconceitos estão no nosso dia a dia. E o nosso olhar sensível é justamente para a gente perceber e tentar desconstruir. E eu quis dar continuidade a esse bate-papo com vocês, trazendo agora um amigo muito especial, que é o Alderico II, que além de artista, ele é professor de sociologia, formado pela Universidade Estadual do Maranhão. Ele também é mestre na área da educação, trabalhando justamente com esses tipos de preconceitos, discutindo um pouco a respeito de como esses tipos de opressões estão no nosso dia a dia e também na escola. E o Alderico, além de ser essa pessoa que conhece bastante do assunto, ele também é um amigo muito querido, com o qual eu já compartilhei inúmeras experiências artísticas e de projetos, não é, Alderico? Desde a minha graduação e Verdade, já uns 10 anos aí, ou mais, sim, sim, de nessa parceria. parceria com projetos artísticos, justamente falando desses tipos de preconceitos, mas eu me especializei na área LGBTQI+, que foi a minha pesquisa de mestrado na escola. Eu voltei para São Luís do Maranhão para realizar minha pesquisa na área do teatro, que discutia justamente as questões LGBTQI+, na escola. E eu trabalhei com ensino médio, e no final do meu trabalho, da minha pesquisa, nós realizamos uma palestra para a escola, não foi, Alderico? E o Alderico Foi. participou dessa palestra, que foi maravilhosa. E então, quando Nós aconteceu fizemos essa. também com universitários. Acho que a gente Sim, atendeu também. todos os públicos com criança. Isso, justamente. E agora estamos aqui para bater um papo com vocês. É algo mais informal. Eu fiz até um roteiro aqui para me guiar, mas para a gente tentar seguir esse cronômetro, esse tempo, porque nós temos o nosso horário, já é o Sim. nosso último horário, né, na escola. Mas é isso. Então, agora que eu já apresentei o Alderico, já falei dessa relação afetiva que nós temos, né? Que além de professor de sociologia, além de mestre na área da educação, ele é um homossexual assumido, é um homem negro que pesquisa essas questões relacionadas ao racismo e ao empoderamento do homem e da mulher negra na sociedade. Enfim, vamos bater esse papo bem legal. Então, Alderico, na última aula, eu falei um pouco dos tipos de opressões, escrevi na lousa, gordofobia, xenofobia, LGBTfobia, que mais? Falei sobre o sexismo, o machismo. Você pode falar um pouco, aprofundar um pouco e diferenciar para a gente, por posso sim, favor? obrigado pelo convite, tá bom? Por estar aqui. É esse intercâmbio cultural, né, que você está proporcionando, Maranhão, né? Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, Santa Santa Catarina. Catarina, exatamente. Então, fazendo esse intercâmbio Nordeste e Sul, isso é tudo muito gostoso e é o que nos faz brasileiros. E aí, já respondendo a tua pergunta, o que nos torna brasileiros é a nossa própria identidade cultural, né? Então, assim, antes de falar em fobias, a gente tem que enxergar as nossas possibilidades culturais, as nossas identidades, as nossas formas de ser brasileiro. Não existe uma única forma. O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. Ele sofre uma forte influência cultural de diversos povos, não só de povos estrangeiros, mas sobretudo de povos aqui que já estavam, né? Os povos indígenas. Então, engana-se, por exemplo, que os povos indígenas são tudo a mesma coisa.
Os indígenas sempre tiveram comportamento diversos. Os indígenas, por exemplo, da região sul, eram completamente diferentes da região centro-norte do Brasil. E aqui no centro-norte, né, do Brasil, tem as várias formas e concepções de sociedades indígenas. Por exemplo, Guajajaras são diferentes de Cricatis, que são diferentes de povos canelas, e por aí vai. A gente ouve muitos nomes para as nações, as comunidades indígenas. Por que isso? Porque cada um tem sua identidade. Assim são os povos africanos que aqui chegaram, não vieram todos do mesmo lugar, né? Foram todos negros, porém não eram todos iguais. Cada um tinha sua etnia. Vocês sabem o que é etnia? Etnia é a concepção cultural, né, de cada povo. O que nos torna um povo multiétnico aqui no Brasil é justamente isso. Porque aqui a gente tem a mistura do jeje, do nagô, do angolano, né, da Nova Guiné. Enfim, a gente tem a mistura do português, do italiano, do francês, do espanhol. E aqui as variações indígenas que estiveram por aqui, né? Então, assim, eu trouxe para vocês aqui um livro chamado Cultura Brasileira e Identidade Nacional, que vai falar um pouco disso, né? Que é do Renato Ortiz, é um historiador. E é um livro muito fácil de ser lido, né? E esse Cultura Brasileira e Identidade Nacional vai mostrar como nós criamos as nossas fobias. Inclusive, também trouxe outro livro aqui chamado Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Alderico, Holanda. perdão. Tu consegue subir um pouco mais o livro que a gente não consegue visualizar? Aqui, ó. Isso. Raízes Esse do não tem Brasil. nome, né? Esse não tem título. Ele tá, Lá na ele tá frente, com quer um dizer. letreiro, é porque ele é um complexo, é um livro que vem, é um volume, na verdade, que vem com 4 livros dentro. E dentro desse volume aqui, vem o livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que vai começar a escrever sobre as primeiras fobias brasileiras. Então, o que seriam essas fobias? Para a gente embranquecer a nossa sociedade, a gente começa a segregar. Então, nasce aí uma sociedade racista, e aí entendendo o racismo a partir do tom da pele, tá? Aqui no Brasil, a concepção de racismo parte do tom da pele da pessoa. Por exemplo, eu sou negro. A minha concepção étnica é de negro, é povo preto. Por quê? O que me faz me sentir preto? Além dos meus fenótipos, né, das minhas características, da própria raça, eu me conecto com a ancestralidade, porque eu sou de matriz africana. Vocês estão vendo aqui esses colares, né? Esses colares, na verdade, se recebem o nome de guias. São guias. É um símbolo do meu sincretismo religioso, né? Da minha religião de matriz africana. E quando eu falo de uma religiosidade de matriz africana, automaticamente eu já me conecto com a ancestralidade do meu povo negro que aqui chegou lá. Então, mas se eu sou branco e sou de religião matriz africana, eu sou preto? Não, você vai continuar sendo branco. Porque embora você esteja dentro de uma religiosidade de matriz africana, a tua cor de pele ainda assim é branca. Isso não muda, né? Isso não muda. Então é isso que torna a gente racista. O que é o racismo? E por que ele acontece só com preto? Porque desde a concepção colonial de Brasil, o preto foi o que mais sofreu. Foi o preto que veio trazido escravizado, né? Foi o preto que trouxe a sua herança, né, cultural para cá, para o Brasil, né, religiosa. Foi o preto que foi estuprado, né? As pretas, na verdade, as mulheres pretas foram estupradas demais, violentadas. Elas eram comercializadas sexualmente. Existiam as mulheres pretas para cuidar dos filhos, existiam as mulheres pretas apenas para serem amantes, existiam as mulheres pretas para cuidar do lavoro, enfim.
Essa concepção de racismo sempre existiu para pretos, nunca para brancos. Entende? Diga, não, Fernando. Você ia É, perguntar? sim, perdão, porque eu acho que para nós compreendermos, você falou a respeito do colorismo, né? A Isso, respeito que eu quero, por favor, que você explique, e que você é um homem negro de pele clara. É isso? exatamente. É o que me torna, por exemplo, privilegiado em relação aos meus irmãos pretos de pele escura. Eu consigo transitar na sociedade com mais clareza, né? Com mais higiene do que quem é mais escuro do que eu. Aí, entre Perfeito? aspas, Então, né? Higiene entre aspas, no sentido de a que. higiene da pele, né? Ela Ah, fica mais limpa, ou seja, por exemplo, policial não vai me abordar, nunca me abordou. Para te falar a verdade, a polícia, ela nunca me abordou, mas abordou meus irmãos pretos, né? Irmãos de pele, irmãos de cor, né? Esses meus irmãos mais pretos, eles já foram abordados. Por que que abordaram eles e não me abordaram? Porque para polícia, né, por exemplo, eu sou branco, eu passo por branco, mas eu não sou branco. Entende? Então, o colorismo aqui no Brasil ele é muito forte. Quanto mais escura for a tua pele, mais representativo essa pele vai se sujeitar para violência, por exemplo, né? Mais o teu corpo vai ser violentado. Então, daí é que vem o nosso racismo, e que entende? acontecem no cotidiano, por exemplo, no supermercado, quando um homem negro ou uma mulher negra é Se perseguido ou aproxima, você perseguida. já fica desconfiado, Essas exatamente, situações do né? cotidiano, como aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, a primeira ideia da gente de higienização é pela cor de pele. Daí vem a questão do racismo. Então, nosso racismo é estrutural. Por que a gente fala de racismo estrutural? Porque toda a concepção de nossa sociedade é baseada dentro dessa lógica, né? Existem os espaços de preto, existem os espaços de branco. Da mesma forma, é a gordofobia, que é a questão dos gordos, dos corpos gordos. Então, hoje você a gente consome corpo padrão. O que, que seria o corpo padrão? É o corpo de academia, o corpo sarado, né? A mulher fitness, o homem fitness. É isso que é o padrão. Então, quem foge a esse padrão é gordo. Então, se é gordo, né? As pessoas vão indicar, né? O gordo, sempre vão indicar o gordo. Tem a questão do machismo, que também é estrutural no Brasil, né? Nossa sociedade é baseada em costumes patriarcais, ou seja, é o homem sempre que comanda, é o homem sempre que tem a disponibilidade do público, ou seja, o homem pode transitar livremente, ele pode ter quantas mulheres ele quiser, ele pode namorar a idade que ele quiser, mas para a Isso homem mulher não. hétero, né? Principalmente homem hétero, a gente entendendo Exatamente, isso. o homem hétero. Então, a mulher não, a mulher ela não pode, né, transitar nos espaços públicos se não tiver acompanhada, ela não pode usar a roupa que quer, ela não pode fazer o que quer. Então, sempre há um controle masculino, e o nome disso é machismo. A lógica desse controle é machista. Então, Alderica, nossa desculpa, perdão. sociedade ela tem várias fobias, né? Então, só para sintetizar é isso. O que eu quero que vocês guardem bem é que o racismo e o machismo é o grande imperativo de nossa sociedade, né? São os dois pilares principais que estruturam nossa sociedade brasileira. É o machismo e o racismo. E LGBTfobia está relacionado justamente com essa desigualdade relacionada a Do gente, né? machismo. Nós somos. A LGBTfobia ela vem dentro do machismo, né? Porque tudo que foge à ideia do macho heterossexual, daquele macho que é o controle, ou seja, toda mulher, todo LGBT, tudo que foge à lógica do macho alfa, é considerado uma fobia, né? Logo é o machismo. Então, você tem as subclassificações que eu diria: a transfobia, a bifobia, lesbofobia, homofobia, enfim, essas derivações que vêm do machismo. Mas
Só para que não bagunce muito a cabeça, mas, professor, tá certo, então, um coleguinha chamar o outro de viado e eu dizer que isso é machismo? Tá certo, tá correto, tá coerente, tá dentro dessa lógica, né? Mas, especificamente, nós chamamos de homofobia, quando a gente identifica os específicos, né? Então, isso dali é uma é um indicativo de homofobia, quando eu digo assim, viadinho, não sei o quê, Ou sabe? mulherzinha, para Ou menosprezar o mulherzinha, homem, mas menosprezando também o feminino da mulher. Por quê, né? Tá exatamente. querendo, Porque a tá, gente não diz assim, ô seu homenzinho, não tem nem lógica, né? Vocês vão rir agora, ninguém diz assim. Alguém já chegou para vocês e vão dizer assim, ei, seu homenzinho. para de ser Não, ninguém homenzinho. diz isso. É. Vai ficar sem sentido isso. Então a gente diz, e aí, sua mulherzinha? Por quê? Porque mulherzinha a gente está usando para desqualificar o outro e está dentro dessa lógica machista. É De isso. menosprezar a mulher e a figura do feminino. Eu quero ficar ainda nessa parte, nessas três categorias, o sexismo, o machismo, e depois falar um pouco mais sobre o racismo, Alderico. E eu me lembrei de duas situações, né? Uma em sala de aula, que eu vou já comentar também, e outra que eu me lembrei dessa questão do menosprezo à mulher, e eu levei para a sala de aula, eu estava falando para essas turmas, como artistas citam outros artistas, fazem crítica, ou dentro da sua própria obra, né, artística, na música, no teatro, no cinema, ou falam de si também. E daí eu falei do novo clipe da Anitta, que é Girl from Rio, que ela faz uma autobiografia, né? Ela está falando de si e ao mesmo tempo ela está Uhum. referenciando a Garota de Ipanema, do Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Aí eu passei o áudio, né? Levei na caixinha de som, passei o áudio primeiro da Garota de Ipanema e depois da versão da Anitta e comentei a respeito como ela faz uma citação e ao mesmo tempo uma crítica. E daí eu me Sim. recordei de que tem uma cena que a Anitta aparece com vários rapazes assim numa fila e ela distribui corações e começa a fazer uma sátira, a rir disso, de que a sociedade a critica pelo fato dela ser mulher e ficar, quando ela quer, com vários homens. E o oposto não aconteceria, não acontece, né? O homem Não, ser taxado, né? não, Pelo não. contrário, é vangloriado, né? O É garanhão. aquilo que eu falei agora há pouco do espaço público, que o homem, esse homem, não estou falando do homem ser humano, estou falando do homem masculino mesmo, tá? Esse homem, ele tem uma questão uma dimensão muito pública, né? Nós homens, nós, né, mesmo sendo homens gays, nós conseguimos transitar muito mais do que uma mulher. A gente ainda consegue ter privilégios que uma mulher não tem, porque nós somos homens, entende? Então, nosso espaço público, ele é muito mais poderoso do que o espaço público feminino, porque a mulher ela não vai conseguir sair sozinha, ela não vai conseguir ter autonomia, né? Porque a isso não é dado. Por que, que nós homens morremos mais rápido? Por que, que nós cometemos vários delitos? Por que nós homens somos agressivos? Enfim, as A coisas violência ruins, que leva na as destruição, né? coisas ruins com os homens acontecem muito mais frequentemente do que com as mulheres, porque as mulheres elas são educadas para serem recatadas do lar, né, para serem mais ponderadas com bebida. Então as mulheres elas são educadas para cuidar dos filhos, elas são educadas para ter mais responsabilidade. Os homens não são educados para isso. Os homens são educados para serem selvagens mesmo, sabe? E que E fique aí é claro. por isso que a gente tem muitos homens que morrem muito rápido, que se submetem a situações de violência muito cedo. Por quê? Por conta disso, porque a eles é disponibilizado tudo, entende? Sim, claro. E que fique claro também para a nossa conversa, turma,
tanto para os meninos que se percebem como heterossexuais, quanto para as meninas, que a gente aqui, nós estamos trazendo a questão para ser discutida em si. E a gente nem está dizendo que isso é legal e que é dessa forma e fique dessa forma. Não, a gente está dizendo, meninas, empoderem-se. Meninos, façam uma reflexão para sermos melhores em algumas É, situações, sabe? É nesse sentido. É para isso que eu trouxe esse e bate-papo, meninos né? também, né? Meninos, vamos passar a ser mais responsáveis, né? Vamos aprender desde cedo a ter controle das nossas impulsividades masculinas, né? A gente, quando chega numa. Eu, por exemplo, já passei dos 30, e a gente, depois que passa dos 30, a gente passa a refletir sobre muita coisa que fez antes. E é engraçado essas coisas, esse movimento de se ver menino, de se ver garoto, e dizer assim, putz, se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Uhum. Mas é porque a gente chega, né, dentro desse critério de que, não, se eu continuar do jeito que eu estou bem aqui, eu não vou chegar à minha velhice, né? Então eu Sim. não vou chegar à minha velhice, então eu tenho que parar, eu tenho que pesar o que realmente é importante para a minha vida, mas e aí eu estou falando de 30 anos de idade. Então, depois dos 30 anos é que eu fui parar para fazer isso, depois de uma série de coisas que aconteceram na minha vida. Mas a mulher não, né, professor Fernando? A mulher, ela já faz essa reflexão desde 8 anos de idade. Desde 8 anos de idade, a mulher já está projetando toda a sua vida de casamento, de filhos, já tem uma teoria da coisa. A Ou gente pelo não menos vai o que, parar para. ou pelo menos o que se espera, né? Ou que se esperava, porque Exatamente, tem e ela as vai mulheres fazendo atualmente estão tudo muito. rompendo com esses estereótipos. E aproveitando que nosso tempo já está caminhando, eu já quero Uhum, entrar na questão do feminismo, já que a gente está falando justamente dessa temática. E eu me lembro que um aluno em sala me perguntou, prof, tem um feminismo, enquanto eu estava anotando esses tipos de opressões e preconceitos. E aí eu me recordo que eu respondi que eu não iria colocar o feminismo ali, porque eu não vejo o feminismo como um desses tipos de preconceitos. Pelo contrário, o feminismo vem para as mulheres se empoderarem, como romperem esse ciclo, se elas quiserem, sabe? Se elas quiserem continuar estudando, que elas possam se formar, ter a família, se elas escolherem ter a família, engravidar, se escolherem, enfim, que elas tenham a opção de escolha, né, pelo seu próprio corpo e as coisas que vão surgir e no já. decorrer da vida. Aí você pode E falar aí, um nesse pouquinho, sentido da amigo? sexualidade, esse livro aqui, Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade, do João Silvério, né? Ele tá novinho esse livro, eu ainda nem desempacotei, Uhum. mas eu já vi as resenhas, artigos sobre esse livro. Eu Ele já é bem li, ele é interessante. maravilhoso. Ele é bem interessante porque ele faz um apanhado não só da homossexualidade. O foco aqui é a homossexualidade, porém você vai perceber que esse espaço do masculino sempre é privilegiado, né? O que eu estou falando é baseado dentro de uma pesquisa científica, tá, gente? Então não sou eu que estou inventando. O João, ele vai fazer esse apanhado histórico interessantíssimo, né, sobre essa questão da sexualidade e como essa sexualidade ela é vivenciada desde a colônia até agora. Ou seja, como nós somos hipócritas e a gente se esconde a partir de um jargão de família, né? A gente diz assim muito, não, nós somos da família, nós honramos a família, porém, no espaço privado, a gente faz tudo o que a gente condena, né? Existe uma música da Pitty dizendo máscara, né? Ela fala das máscaras. Então, te diga quem você é, me diga. Me fale sobre sua estrada, me conte sobre a sua vida. Então, assim, é, essas máscaras elas sempre fizeram parte não só do carnaval brasileiro, mas da história brasileira. Então, nós usamos máscaras o ano inteiro dentro de uma dimensão pública. A gente vende a ideia de que nós somos família, de que nós somos uma nação séria, né, anticorrupção,
Mas quando, por exemplo, a gente acha um dinheiro no chão, a gente pega. Quem aí já não achou um dinheirinho e guardou no seu bolso e disse que era seu, mas não era seu? Aí a gente diz assim, achado não é roubado. É a mesma lógica da corrupção. É a mesma lógica de você desviar milhões e milhões aí. Qual é a diferença da gente para um político, por exemplo, que desvia milhões? Ah, professor, mas eu não roubei de ninguém, mas não era seu. E o que que eu deveria fazer? Ou deixar lá, ou faz que nem algumas pessoas fazem, doa, né? Repassa para alguém. Mas não é seu, não é nosso. Se não é nosso, então ali foi um furto, ali foi um roubo, né? Lógico, todo mundo aqui já fez isso, eu já fiz isso, o Fernando na escola já fez isso, então todo mundo já passou por uma situação de achar um dinheirinho e guardar e gastar, mas não é o adequado, não era para ser assim, né? Então, dentro dessa lógica da sexualidade, a gente às vezes mais reprime, né? E do que, na verdade, acolhe, porque é assim que nós concebemos a sociedade brasileira, a partir da hipocrisia. Né? E aí é que a gente mora no outro conceito que é de hipocrisia. Ok. E sobre o que nós estávamos falando a respeito do feminismo, como que você percebe, como que surge, e por que eu não quis colocar naquele balaio Então, o de guerra? feminismo, ele não é, gente, uma classificação, por exemplo, como do machismo, como do racismo ou como de outras fobias, tá? Que eu falei para vocês. Aquilo dali são preconceitos, são discriminações. O feminismo, ele é o início de todos os movimentos sociais. A partir do movimento feminista, né, das discussões que as mulheres levantam lá na década de 60 nos Estados Unidos, os movimentos sociais, eles vão se agrupar. O que são os movimentos sociais? São movimentos de luta por direitos, por igualdade, né? Então, o que as mulheres vão dizer? As mulheres querem os mesmos direitos que os homens, direito ao voto, né, que foi conquistado, direito a é, auxílio maternidade, Salário a, igual. a falarem igual, a terem as mesmas cotas, né? Que chama aqui de paridade de gênero, ou seja, é, não precisar ter uma cota somente para mulheres, mas ter uma distribuição igual em concursos públicos, por exemplo. Né? Em Então, partidos aqui, políticos, né? exatamente, aqui outra dica, história do movimento LGBT, mas ele vai fazer um apanhado lá do movimento feminista, porque o Sobe um pouquinho, movimento isso. é Subiu mais um pouquinho, por favor. Subiu mais. História do aqui movimento LGBT no Maranhão, no Brasil. no Brasil. Ele na verdade, é um compilado de artigos, né, de vários autores que vão falar sobre essa história do movimento. E aí, eles sempre vão se reportar para o feminismo. Por que o movimento LGBT está dentro do feminismo? Porque tem aquela ideia do feminino, né? Se você não está dentro da dimensão machista, logo você está dentro da dimensão feminista, né? E aí entendendo que o feminismo é sempre resistência, tá? Então, ali o feminismo, ele abarca todos os outros movimentos sociais, vão se empoderar, né? Eles vão beber da fonte do feminismo. O movimento de negros, o movimento indígena, né? Todos eles vão beber da fonte do feminismo, porque foi o primeiro movimento a ser concebido como um movimento de luta, tá bom? Alderico, Sim, nosso tempo está corridíssimo. Eu vou tentar sintetizar para fechar aqui e chegarmos lá no racismo, que é onde eu gostaria que chegássemos. Eu dei um exemplo em sala de aula, ainda falando do feminismo, de como há essa desigualdade quando uma mulher, por exemplo, sai na rua e sofre violência,
e um homem, às vezes, dependendo, é claro, desse tipo de homem, né, ele vai sofrer violência ou não, mas entendemos que há violência, e eu me recordo que alunos e alunas questionaram, prof, mas o Brasil é violento, a própria cidade é violenta, todo mundo vai sofrer violência, óbvio, né, isso é claro, mas percebemos que algumas pessoas vão sofrer mais, né, se em determinado espaço, se nós formos passar, por exemplo, eu posso sofrer homofobia, eu posso ser agredido por ser homossexual, você pode ser agredido não somente por ser homossexual, mas também por ser negro, mas em outros Por espaços, ser negro, por ser de matriz africana, pois por ter uma é, série de marcas, por ser sofre nordestino. isso, que é a xenofobia, que nós comentamos também, né? E como no caso das mulheres, eu me recordo que eu estava nessa semana no salão de beleza e a cabeleireira, a colega, falando que de noite, uma menina saindo da escola, ela entrou desesperada no salão que estava fechado, batendo na porta, porque ela estava sendo perseguida e estava com medo de ser estuprada. Isso aqui na Sim, minha rua. Então, era mais ou menos isso que eu estava tentando explicar. Eu não sei se em sala eu me sim, sim, expressei sim. bem. E aí, Por queria que 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 a tu gente tem que comentasse um falar? pouquinho a respeito, Por que que a rapidamente, por gente tem que favor. falar sobre racismo e sobre o povo preto, né? Porque, como eu falei para vocês, esse racismo ele é estrutural. Os povos pretos que aqui vieram não vieram de bom grado, vieram escravizados para serem torturados, para serem estuprados, né? Seus corpos sempre foram violentados. E aí, um dado momento, teve uma ideia de embranquecimento do país. E aí nasce a ideia do mulato, do pardo, né? Então, para quê? Para que essas pessoas pardas, mulatas, elas fossem mais livres, digamos assim. E aqueles mesmo que eram bem mais escuros, né, da cor mesmo retinta que a gente fala, esses permaneciam sendo torturados, esses permaneciam sendo estuprados, né? Nessa ideia de embranquecimento à la Chica da Silva, né? Que foi uma senhora que tinha um tom de pele, né? Era uma mulata, era um tom de pele parecido com o meu, mas era uma negra, né? Só que o fato dela casar com um senhorzinho fez com que ela se enxergasse como uma branca e agisse como uma branca, inclusive torturando pessoas da sua própria etnia, que eram mais escuras do que ela. Então ela sempre se cercava de pessoas mais escuras para que as pessoas percebessem que ela era branca. Então ela se cercava de pessoas mais escuras para dar o contraste de que ela era branca, mas ela nunca foi branca. Chica da Silva era preta, né? Aos olhos da sociedade burguesa, né, branca mesmo, elitista portuguesa, ela era preta. Eu Como não é lá sei se nos os Estados alunos e Unidos. alunas têm essa referência da Chica da Silva, mas ela foi É, retratada é, pela Thaís vocês. Araújo, pela Thaís Araújo na novela Chica da Silva, e que fez muito sucesso na década, acho que de 90. 90, 80, 90, eu né? acho que eu tinha 6 anos de idade, era Manchete. Eu É, acho que eu eu acho tinha que são 6 anos, muito era novinhos. proibida. Não, Ela não era vão ter essa proibida. referência, assim. Ela era Sim. proibida na época, assim, pra gente assistir. Eu fui assistir Chica da Silva depois de muito Depois. Eu tempo. também vim assistir depois. Então, E Alderico, você aí, trouxe a gente, tá referência da aqui, Chica da ó. Silva para falar dessa questão de como o Exato. racismo ainda está atualmente, né? Eu vou só. Então, tem essas orientações aqui, é um guia produzido há uns 10 anos atrás, lá em 2009, para a gente poder falar. Aqui tem ensino médio, educação infantil, enfim, de como trabalhar essas relações étnico-raciais na escola. E eu vou disponibilizar uma cópia em PDF para vocês, através do professor Nando. Depois eu vou dar um de presente para ele também. E Obrigada. aí, e aí vocês vão ver que há uma necessidade da gente falar sobre essa questão do racismo, até porque a gente também fala sobre religiosidade,
Aqui é mais um livro, é do meu irmão, na verdade, é a tese dele, que ele fala sobre a relação dos povos evangélicos na ditadura militar e como isso foi imperativo, principalmente para os negros, para os corpos homossexuais, como a igreja evangélica, por exemplo, eu não estou falando de religião, tá, gente? Mas como os evangélicos, eles contribuíram na ditadura militar para que pessoas pretas, que pessoas homossexuais fossem perseguidas e torturadas. Né? Então, essa aqui também é uma pesquisa científica, tá bom? A gente não está falando de religião, a gente está falando de um momento histórico que realmente aconteceu. Houve uma perseguição da igreja por esses corpos, né? Corpos femininos, corpos transexuais, corpos negros, que foram perseguidos nessa época da ditadura e que até hoje, né, Fernando, a gente percebe essa perseguição. Né? Quando a gente, por exemplo, está de guia e as pessoas não entendem que isso é um movimento religioso, né? Isso aqui é um símbolo religioso, assim como tem todas as igrejas têm os seus símbolos, a matriz africana também tem os seus símbolos, tem a sua simbologia. Não é tudo macumba, né? Macumba, inclusive, é um jargão utilizado entre as pessoas de matriz africana, mas que é satirizada, ou seja, é menosprezada por outras pessoas, é levada como piada, é macumbeiro. Mas existem as variadas religiões matriz africana. É muito ampla essa discussão, sabe? É muito plural. O que eu quero que vocês entendam é que basta o respeito, né? Por essa diversidade. Você falou numa palavra que eu acho que é. E para fechar, Oderico, nosso tempo está estourando, eu vou pedir para você. Por que você acredita que não existe o racismo reverso? Porque veio essa discussão em sala de aula e isso tudo desencadeou na nossa conversa, mas assim, as nossas expressões no dia a dia, como que a gente tenta evitar por compreender que são palavras preconceituosas, como denegrir, que leva para o lado pejorativo do negro, a ideia como mulato, como você trouxe, que fala lá de mula, a noção sobre o lápis cor da pele, que é muito falado, está no nosso dia a dia, e às vezes a gente fala de forma assim, no Eu vou dar nosso um cotidiano, como exemplo. aconteceu com Eu um vou dar um aluno exemplo aqui. porque que não existe racismo reverso. E eu fui um exemplo bem prático. Eu, aos 4 anos, 4, 5 anos de idade, eu estava a pintar. E eu me lembro dessa cena de estar pintando um desenho para o Dia dos Pais e eu peguei um lápis do tom de pele do meu pai. Né? Quando a gente fala lápis tom de pele, a gente tem que saber de pele de quem a gente está falando. E eu nunca vi alguém usar a pele rosa, né? Nunca vi alguém de pele rosada. Mas, enfim, esse lápis é o que diz ser cor de pele desde lá de 1980 e pouco. E aí, o que acontece? Eu estava pintando e a professora disse, você está borrando o desenho. Ora, imagina uma criança escutando isso da professora, né? Como é que fica a identidade dessa criança? Será que não é o meu pai, mas o meu pai é ele? Como é que eu vou desenhar um outro pai? Quem é meu pai, então? Tu tá entendendo? Você não faz isso com um branco. Você não julga o branco pelo desenho que ele está fazendo, pelo tom de pele que ele está usando. Isso foi altamente perverso, essa questão do você estar sujando o desenho, porque eu estava rabiscando com um tom mais escuro. Então não existe isso de racismo reverso. Não existe racismo reverso. Racismo sempre foi para povo preto, para corpo preto. As brancas que aqui chegaram não eram estupradas como as pretas eram estupradas na senzala, né? Ou dentro da própria casa grande, né? Então, assim, essas pretas, elas foram violentadas, os pretos foram violentados, não os brancos. Então, não existe racismo reverso, tá, gente? Não existe mesmo. Não quero passar por uma situação dessa de dizer que o desenho está sendo sujado porque o tom da pele do teu pai é mais escuro, então
Isso não acontece com o branco. Não acontece com o branco ser barrado na escola porque está de turbante. Porque se ele usar um turbante, nele é descolado. Nele é legal. Mas se um preto usar um turbante na escola, é porque quer chamar atenção, é porque é esquisito, é porque é feio, tem que tirar, né? Se um branco usa um dread no cabelo, nossa, é porque é descolado, né? É porque é da hora. Mas se um preto usar um dread, é porque é sujo, porque é ceboso, porque, enfim. Ou mesmo o É seu black, que é a resistência, né? totalmente diferente. Ou black, ou mesmo black, sabe? Ah, não, tem que cortar porque vai atrapalhar a pessoa que está aí atrás de ti, enfim. Não existe essas coisas para branco, né? Não existe. Alderico, assim, para finalizar, veio um termo na aula que está nas redes sociais, né? Mas que nós que estudamos essas áreas das opressões, nós sabemos que o lugar de fala é um conceito e uma discussão trazida pela filósofa negra brasileira Djamila Ribeiro, e que fala justamente disso, né, de que nós falamos de um lugar, e quando em sala de aula me questionaram e falaram que eu não, e que eu me disse que não tinha, na verdade, eu falei que não tinha lugar de fala para falar a respeito daquela opressão, eu estava me referindo justamente a isso, de que Alderico ele tem um lugar de fala com propriedade para falar dessa opressão relacionada ao racismo, que embora eu não sinta, mas ele sente, que é o meu amigo, meus alunos e alunas sentem, meu outro colega sente, o Vinícius, e outros familiares que também são negros e negras. Então eu exercito muito a minha escuta e menos a minha cala, e mais a minha escuta para entender que opressão é essa e de que forma que eu posso dar a mão e acolher, porque eu acho que é menos racional e de É, inteligência, e eu acho que mais de coração e de sentimento. E que exatamente, mas embora lugar de fala é isso. É e que a gente exatamente pode isso. É falar você, também você pode falar, mas usando do seu privilégio para falar, entendeu? e desse entendimento de que, por exemplo, eu estava lá Exato. na sala de aula, eu me vejo como que eu não sinto essa opressão, eu sinto outras opressões, mas é válido trazer essa discussão para a sala de aula, porque ela vai enriquecer e vai nos sensibilizar. E daí o porquê eu trouxe o Alderico para falar da primeira pessoa, do eu, do subjetivo, Isso, né? isso. É isso, o lugar de fala é exatamente isso, crianças. É Caiu entender que o você, por ser meu. branco, você tem que usar o teu privilégio e escutar o preto, o que que ele tem, o teu coleguinha tem para dizer sobre racismo e entender o que que é o racismo a partir do que o preto fala, né? Não sou eu branco que vou falar sobre racismo. Eu posso ceder o meu local de fala para que o preto fale, né? Como é que eu vou fazer isso na minha rede social? Chamando ele para conversar com os meus amiguinhos brancos, como o Fernando está fazendo, sabe? Então, você usa teu espaço de privilégio para dar visibilidade para essas pessoas que, por exemplo, eu chegar aqui em vocês, eu não conseguiria, porque vocês não iam, né, ceder abertamente. Mas, por intermédio de alguém, né, é mais fácil. Então, por isso que teve uma onda aí que os famosos cederam seus perfis para poder indígenas, povos quilombolas, enfim, falassem, porque naturalmente eles não iam conseguir ser ouvidos, né? E aí é preciso alguém que tenha um privilégio, um local de fala, que possa ceder esse local de fala para as pessoas que não têm o lugar de fala. Né? É Ai, interessante amigo. esse movimento. E aí não é porque eu sou hétero que eu não posso falar sobre homofobia. Não. Mas é bom a escuta, né? A escuta e trazer sempre esse sujeito para falar. E os meninos héteros também sofrem com machismo, porque eles têm que Sim, construir porque uma quando você abraça performance teu que pai, ele é, é julgado, sabe? Também se sofre. E você é um isso pouco é mais outra carinhoso com um discussão, amigo, né? exatamente. É outra discussão que eu acho que em outro momento nós podemos trazer, e nós temos ainda um Sim, ano inteiro, e essas discussões elas vão voltar,
com certeza nos nossos trabalhos, mas que bom que eu abri Sim, essa sim. janelinha e eu estou muito emocionado de tê-lo aqui novamente nessa parceria comigo, Imagina. Alderico. Desde já eu super agradeço e eu acho que Obrigado a isso se vocês. resume em tudo, em questão de amor, sabe? A gente E acolher, respeito. escutar, respeito, acho que são palavrinhas mágicas, assim. Acolhimento, respeito, amor, é isso, né? Alderico, muitíssimo obrigado. Valeu pela parceria. Eu Beijo espero que a vocês. turma tenha Fiquem gostado. bem. Fiquem bem, se respeitem, crianças, qualquer coisa. Minhas redes sociais, depois o Fernando passa para vocês e a gente pode conversar. Beijão. Tchau, Alderico. Valeu. Beijos.